Olá, então voltando à nossa planilha turma Google Sheets, né? Aquela planilha básica que a gente fez. Vamos agora fazer uma formatação condicional. O que é a formatação condicional? Você vai aqui em formatar, formatação condicional. Ou seja, a formatação condicional ela vai formatar o texto ou o fundo conforme o dado que tem dentro. Por exemplo, todo mundo que tem acima de 30 anos, eu quero que ele fique numa cor, por exemplo. Pessoas abaixo de 30 anos, eu quero que fique com outra cor. Pessoas com 60 anos ou mais, eu quero que fique com outra cor. Então, ou seja, eu condiciono a formatação dela conforme um dado que eu escolher. Primeiro eu vou fazer, vamos fazer aqui um exemplo, né? Pessoas com menos de 30 anos. Ele vai ter que, eu quero botar uma cor verde. Como é que eu faço isso? Eu seleciono o meu dado que eu quero, a cor que eu quero mudar ou a formatação que eu quero colocar, eu seleciono ele primeiro, faço o intervalo que eu quero. Vocês vão ver depois que isso eu posso fazer depois, tá? Porque eu posso mudar o meu intervalo. Vou em formatar, desço até a formatação condicional, mas o intervalo ficou gravado ali, ó. B4, célula B4, que é o 1, a célula C10, que é a linha, ó, C10. Então pegou esse quadrado aqui, né? Se eu tivesse sem querer selecionado só a B4 até a C4 ali, só o 1 e o JC, eu poderia simplesmente trocar manualmente aqui, ó. Quer ver, ó? Vou colocar o manual aqui, ó, 4. Vocês vão ver que vai só ali em cima, tá vendo? Eu consigo controlar aqui também, por isso que eu falei que depois vocês podem fazer também manualmente. Vou botar 10 que eu já vou, vai ser onde eu quero. Aí eu sempre clico fora aqui para ele atualizar, ó, nesse espaço entre ali, ó. Certo, então agora que vem o que a gente quer, né? A gente quer fazer uma formatação condicional. É, eu posso utilizar uh, o valor próprio em uma única célula, por exemplo. Aqui eu já fiz o mais difícil primeiro, né? Mas na verdade eu vou fazer já para você mostrar para vocês como é que é esse tema. Vocês vão ver que tem uma outra maneira um pouco mais fácil, mas também com uma outra aplicação. Vou aqui, seleciono em fórmula personalizada, certo? Aqui eu vou personalizar a minha fórmula para eu fazer ter um domínio sobre ela, né? Como é que é a fórmula? Eu boto igual cifrão onde está o meu dado que eu quero comparar. Agora que ela está na célula D, certo? Então eu vou colocar D4, que é o primeiro dado onde começa toda a comparação que eu quero fazer, né? Se o D4 for maior, for menor que 30, que eu quero todos que tenham idades inferiores a 30, eu vou querer que ele fique verde. Vou alterar a cor para verde mais bem chamativo, certo? Então ele ficou ali, ó. Estão percebendo que alterou as cores, ó. Se eu quiser, por exemplo, aumentar aqui, ó, para que a D também fique, eu só troco o C pelo D aqui, ó. Vocês vão ver que vai também pintar ali. Eu também posso fazer o E já. Aí vai pintar tudo, ó. Só que a minha condição realmente a lógica está aqui, ó. Igual cifrão D4 é só para ele referenciar que é a célula D para baixo, porque ele vai entender que através dessa aplicar a um intervalo, que essa minha lógica aqui é para todo o intervalo, entende? Então pode ver que ele pegou todos, ó. Concluído. Fiz a minha primeira regra, certo? Então agora eu vou fazer todos que são maiores ou igual a, a 30. Maiores, na verdade não, vou fazer assim 60. Todo mundo que for
maior ou igual a 60. No caso, só vai ter a Micaela aqui, né? Então vamos lá adicionar a regra. Posso seguir do mesmo pressuposto aqui. Já vou selecionar tudo, né? Que é o intervalo, lembra que eu falei para vocês. Posso vir aqui já direto em adicionar outra regra ou formatação condicional. Aqui ele já está entendendo que eu vou adicionar uma outra regra, certo? O intervalo está correto. Vou clicar aqui, ó, regra de formatação. Vou escolher minha própria regra. Uma fórmula personalizada, certo? Igual cifrão D4, que é a primeira da idade que eu quero comparar, né, for maior ou igual a 60. Nesse caso, eu quero pintar de laranjado, certo? Então, ok, eu consegui formatar. Nisso, se eu tiver 100, 200, 1000 dados, ele vai fazer a formatação da mesma forma. Concluir. Vou adicionar uma outra regra, agora o que for menor que 60 e maior ou igual a 30, que é o nosso intervalo que ficou, né? Mesma coisa, regras de formatação, fórmula personalizada, igual cifrão D4 maior ou igual a 30, certo? Ele já tá, até pegou ali, ó, certo? Maior ou igual a 30. Vou concluir, certo? Certo? Então continuando aqui, eu fiz um ajuste, né? Por exemplo, aqui tem um intervalo, né? Para eu garantir que ele não vai extrapolar ali o meu 60, eu tenho que usar uma outra lógica aqui. Coloco um igual e na frente, a mesma lógica, né? Abro parênteses, D4 maior ou igual a 30, o vírgula quer dizer que e, né? E o D4 for menor ou igual a 60. Agora eu garanto que a minha célula está formatada, né? Vou fazer aqui com vocês. E, mesma lógica, né? D4 onde inicia for maior ou igual a 30. O meu E já está referenciando, preciso botar uma vírgula. E o meu D4, que não tem problema se botar minúsculo, só vou colocar ali para ficar padrão, tá? D4 maior ou igual a 30 e D4 menor ou igual a 60. Fecho parênteses. Pronto. Mesma regra, agora a regra está completa sem o perigo de extrapolar alguma coisa que eu não deveria. Concluindo, então essa é a primeira formatação condicional que a gente está fazendo. Continuamos nas próximas aulas. Até!